Olá pessoal, senhoras e senhores, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal, Moisés Silva, Poesias e Poemas. E hoje eu vou ensinar vocês a escrever poemas e poesias de uma forma estilística mais bela, mais bem estruturada, mais bem arquitetada, do meu ponto de vista. A princípio, este vídeo é em virtude de uma vez alguém ter me dito: eu não sei escrever poesias, eu não tenho talento para escrever poesias. Quando você na realidade começa a ler, escrever, inclusive o último vídeo que eu fiz fala exatamente sobre isso, por que eu não gosto de poesia e como eu posso gostar de poesia e poemas. Mas quando você começa a ler as poesias e os poemas, você acaba descobrindo um mundo novo, cheio de beleza, cheio de roupagens alegóricas e figurativas belas dentro dos textos, que acaba te cativando de uma forma que talvez você nunca mais queira abandonar as poesias e os poemas. E hoje eu vou dar 3 dicas aí para quem está começando a escrever agora, para quem não possa dizer: eu não tenho espírito, eu não tenho revelação, eu não tenho dom, inspiração para escrever poesias. Então hoje eu vou deixar 3 dicas bem simples, bem bacana aí para você poder escrever seus textos de maneira mais bela, vamos dizer assim, seus poemas. A primeira dica aí, que é uma das coisas que eu utilizo muito em minhas poesias, lembrando que geralmente os filósofos, né, os grandes pensadores, eles não revelam a forma como eles escrevem, a sua filosofia nos seus livros principais. Exemplo disso aí é o próprio René Descartes e Platão, que revelaram aí o teor da sua filosofia em cartas. Então, assim, é um vídeo inédito esse, onde eu vou mostrar 3 pontos que eu utilizo para escrever minhas poesias e os meus poemas. A primeira dica seria escrever em forma de acróstico. Os acrósticos, eles são muito importantes para deixar o seu texto mais belo, para você explicar o que você vai falar dentro do seu texto, né, às vezes. E eu vejo que muitos grandes escritores, poetas, dificilmente utilizam os acrósticos, mas os acrósticos, eles dão uma riqueza muito bela e estilística no seu texto final, no seu poema aí. Eu aprendi a escrever os acrósticos com os judeus, né, com a poesia judaica, com a poesia hebraica, vamos dizer assim, onde na realidade o acróstico seria você intercalar e estruturar dentro do seu texto, seja de forma vertical, seja no começo, no fim das frases aí, você estruturar mensagens, palavras, de qualquer teor. Então eu utilizo muito isso, e inclusive eu tenho até um poema, uma poesia aqui que se chama Incertezas, que eu já até publiquei no canal, que começa assim: dura escravidão delirante, unindo-me a esta rua, regida por uma curva, acentuada e constante. Então, assim, a princípio, falando, recitando, não dá para perceber. Apenas aqueles que têm um ouvido bem aguçado, talvez, iriam conseguir notar. Mas no começo de cada verso, eu coloco uma letra, que no final, né, como é um quarteto, no final vai formar a palavra dura. Então a palavra dura ela é formada na forma vertical desse poema aqui nessa primeira estrofe, e também na forma horizontal, que é a primeira palavra, né, que eu começo escrevendo com a palavra dura escravidão. Então isso, para os olhares mais atentos, acaba sendo evidenciado, mas às vezes a pessoa faz uma leitura muito rápida e não percebe isso. Mas isso dá uma boa imagem, uma boa impressão para o seu poema, e a forma estilística fica um pouquinho mais elaborada. Eu aprendi a fazer isso, como falei com os judeus, escrevi uma poesia chamada Chuva, que eu utilizo, né, a primeira letra do alfabeto hebraico, assim como nós vemos no modelo de Lamentações, ao lado do livro do profeta Jeremias. Então a gente vê perfeitamente ali o uso extenso do alfabeto hebraico completo em cada primeira palavra ali das estrofes, e é uma dica que eu deixo. Segunda dica seria rimas raras e preciosas. Isso aqui é muito importante porque vai dar uma qualidade maior para o seu texto.
O que seria rimas raras e preciosas? É quando você, por exemplo, nas rimas raras, é quando você utiliza palavras que acabam rimando entre si, de dois tipos de campos diferentes. Por exemplo, você pega uma palavra da ciência, da medicina, rimando com uma palavra da literatura. Então isso dá uma beleza estilística para o seu texto muito grande, né? E eu utilizo muito isso. E as rimas preciosas são aquelas rimas que terminam com pronomes, dá-lo-ei, far-te-ei, combinando com outras palavras, que é uma forma muito complexa de se escrever. Eu confesso que é uma das formas mais difíceis de se escrever um poema utilizando as rimas preciosas. Talvez seja por isso que não há muito o uso desse tipo de rima entre os poetas. Então é muito interessante os senhores utilizarem, para quem está começando a escrever, pesquisar um pouco sobre esse tipo de rima, as rimas preciosas. E a última dica que eu vou deixar é: use tudo em um só. Isso aqui é muito, muito importante, né? Primeiramente, conhecer os estilos poéticos, as estruturas de poesias que são elaborados, autores, para que você possa utilizar tudo em uma amálgama, onde você vai escrever um texto aí com vários tipos de estruturas diferentes, tipos de poesias e poemas diferentes, tudo em um mesmo estilo, em um mesmo lugar. Isso aqui eu aprendi com Johann Wolfgang von Goethe, que foi um poeta alemão, ao meu ver, um dos mais excepcionais. E ele utilizava isso, inclusive para quem leu os dois livros do Fausto, vai observar perfeitamente que ele utilizava todo tipo de estrutura poética, todo tipo de forma de se construir um poema, versos brancos, acróstico. Ele utilizava várias formas ali que somente um estudo bem meticuloso e exegético para revelar toda a estrutura aí da forma como ele escreveu o Fausto, que foi uma obra bela não só no seu aspecto do tempo dedicado aí pelo autor a esse livro, que foram mais de 60 anos, mas a forma como ele concebeu aí esta obra. Então, assim, essas dicas ficam aí para vocês, para quem está começando a escrever agora, poesias, para quem não sabe, não tem um norte ainda por onde começar. Isso me ajudou bastante e a razão ou justificativa para esse livro, para esse vídeo, como eu havia dito, pelo fato de alguém ter dito uma vez para mim que não tinha aptidão para poesias e poemas, para escrevê-los. Beleza? Eu espero que tenham gostado da dica e treinem bastante, exercitem bastante a escrita, principalmente agora que nós estamos mais tempos em casa por conta da pandemia do Covid-19. Beleza, pessoal?